Olá a todos! Hoje eu estou aqui com o Eduardo, gestor da Rio Verde Investimentos. Muito obrigada, Eduardo, por nos receber aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a Rio Verde Investimentos, sobre o fundo delas, que tem foco em small caps. Então, Eduardo, eu gostaria que tu te apresentasse para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho da tua história, do teu trajetória, como é que tu chegou aí até o mercado financeiro. Obrigado pela visita, viu, Gabriela? Vai ser um prazer conversar com você hoje. Pois é, a Rio Verde, eu tenho um histórico muito longo, né, de trabalhar no mercado financeiro. Comecei há mais de 30 anos, né? E o meu foco sempre foi no mercado de ações. Tive uma experiência em os lados do mercado de ações, de investimento. Primeiro, eu trabalhei durante um pouco mais de 5 anos no Banco Fator. Eu era o chefe da área de análise sell-side, né, que ele produzia relatórios para os investidores, né. Passou um tempo, depois desse tempo eu fui para o Unibanco, fui trabalhar na parte de fundos, estruturando uma área de buy-side. Eu mudei de lado, né, passei a trabalhar com gestão, diretamente com a gestão. Na sequência, ainda eu fiz uma pausa na minha carreira para fazer um MBA de 2 anos nos Estados Unidos e voltei, daí sim, para fazer exatamente o que eu queria, que eu planejava, que era fazer a gestão de fundos. E eu fui para o Banco Sudameris, onde eu fui o responsável por toda a parte de ações, renda variável, né? Eu fiquei lá 5 anos e eu era responsável por aproximadamente 500 milhões de reais em fundos e carteiras. Esse era o meu objetivo, né? E como é que veio assim a ideia, a formação da Rio Verde? Então, nesse período, principalmente depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu já tinha em mente, até por experiência lá de ter visto como funciona o mercado americano, essa possibilidade de montar uma empresa independente de gestão de recursos. Já havia algumas aqui no Brasil e daí fui desenvolvendo um plano de negócio até que em 2003 a gente de fato estruturou a Rio Verde, uma empresa assim, fazer exatamente o que a gente era a principal habilidade, fazer gestão de ações com metodologia de valor e focado nas small caps, né? E desde então a gente vem fazendo esse trabalho, né? Como é que surgiu essa ideia assim de small caps, o interesse por small caps, ou só mais por poder ver que tem um potencial maior de valorização, ou da onde que veio a ideia de fazer um fundo, uma gestora focada em small caps? Então, a minha especialidade, na verdade, sempre foram as small caps, né? No início da minha carreira eu tive um tutor, uma pessoa que me ensinou bastante, que era o sócio da Fator, uma das pessoas que mais conhece essa parte de small caps no Brasil, né? E desde aquela época, né, 30 anos atrás, eu me envolvia muito com esse tipo de análise. E assim, o ativo small caps é um negócio assim apaixonante, né? Porque assim, você faz uma análise, identifica a oportunidade e geralmente, em muitos casos, tem uma avenida enorme de potencial de valorização, né? Então são ativos assim com grande potencial, né? O mercado, como a gente sabe, né, foca mais naqueles ativos de alta liquidez, né? Que o potencial de ganhos às vezes não é tão grande, né? Mas o small cap você encontra muitas alternativas com esse potencial de valorização, né? Então isso aí sempre me chamou a atenção e a gente falou, é possível, né, montar um fundo com esse foco, né? Foi o que a gente fez e a gente tem fazendo na Rio Verde desde 2003, né? Sim. Vocês têm apenas um produto, A gente tem uma estratégia. uma única É uma estratégia. única estratégia, que é a estratégia de small caps. Eu falo que o nosso fundo small caps ele tem algumas características que diferenciam, que às vezes não é bem, assim, quem fala small caps não tem essa impressão de no primeiro contato, né? A gente
o nosso fundo Small Caps é um fundo Small Caps com liquidez, né? A gente busca as Small Caps que oferecem a liquidez para o tamanho do nosso fundo, né? Então, por exemplo, a gente tem regras gerenciais de funcionamento do fundo que permitem, o primeiro ponto, que a cota reflita exatamente o que acontece no mercado, né? Então, assim, eu vejo muita gente preocupada com os small caps, fala, nossa, mas eu tenho um fundo que hoje vale um tanto, o dia que vai vender aquela posição não vale mais nada, né? Mas não, o nosso fundo, a cota reflete o que se passa no mercado, porque a gente tem uma preocupação grande com a liquidez. Esse é um dos pontos, ter liquidez, né? A liquidez é importante por causa disso e também porque dá flexibilidade para a nossa gestão. Então, se a gente toma a decisão de desfazer de uma posição, a gente consegue desfazer com facilidade dentro das condições do mercado e montar uma nova posição. Então, a gente faz na nossa... Então, eu gosto de falar assim que o fundo Small Cap da Rio Verde é um fundo diferente do modo geral que as pessoas têm ideia do Small Caps, né? Uma perguntinha que às vezes é um pouquinho assim que o pessoal quer saber. O que tu diria que é o diferencial da Rio Verde em comparação assim com outros fundos de investimento? Então, o mercado hoje é natural, a gente está passando por um momento de, vamos pegar assim, renascimento do mercado de ações no Brasil, né? Ele sempre existiu, mas assim, de 3 anos para cá, os volumes aumentaram muito, né? Então, é de se esperar que os grandes fundos, os fundos que vêm crescendo mais ultimamente, eles estejam muito focados na parte mais líquida do mercado, né? 30 ou 40 ações que estão naquele grupo das mais líquidas. O nosso diferencial é não lidar com essas empresas. Sim. A gente tem uma carteira muito diferente dessas empresas, né? Desses outros gestores, né? A gente acompanha, né, a evolução de todo mundo, do mercado. Então, o nosso diferencial, primeiro, é oferecer uma carteira diferente mesmo. Para ser diferente, tem que ser na prática, né? Então, a gente tem uma carteira diferente. Esse é um ponto. Outro ponto, assim, que essa abordagem com empresas menores, a gente consegue desenvolver um relacionamento com as empresas muito próximo, sabe? As empresas têm interesse. As empresas, às vezes, passam esquecidas do mercado, né? E quando a gente aborda de uma forma bem profissional, a gente tem um relacionamento muito próximo. Isso faz com que a análise nossa seja muito profunda, muito segura, né? E pouca gente, ou uma parte menor do mercado, se volta para esse tipo de empresa, né? Então, eu acho que esses diferenciais, né? A questão da gente atuar numa parte diferente, ter carteiras bem diferentes do mercado, e fazer uma análise mais profunda com respaldo muito grande das empresas, né? Em termos de perspectiva para o fundo, para a gestora Rio Verde, e também para a economia do Brasil para os próximos anos, o que tu consegue visualizar? Então, agora nós estamos, assim, a gente vem com uma visão otimista do mercado, né, de algum tempo, acreditando que a gente vai ter uma sequência de boas decisões na economia, né? Está tendo algumas amostras, é lógico que nada é perfeito, né? Então as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria, mas o fato é que a gente está tendo uma sequência de boas decisões, a gente acha que esse caminho vai se manter para os próximos anos. Isso traz otimismo de que a economia pode tomar um crescimento, um ritmo de crescimento melhor, né? A gente viu ontem, né, o dado do PIB, né, que no terceiro trimestre teve um crescimento do PIB melhor do que se esperava, pouco, né? Eu vejo gente comemorando 0,6 de crescimento. Para ver como a gente estava mal acostumado. Mas a gente vê um início de recuperação, né? Então, esse crescimento da economia é importante porque traz chances das empresas se
realavancarem operacionalmente, né? Então, a empresa que estava trabalhando com nível de ocupação da planta de 60%, vai para 70%, para 80%. Isso provoca uma revolução dentro dessas empresas, né? Porque lucro cresce, perspectiva de novos investimentos, né? Gera emprego, enfim, entra num círculo virtuoso, né? Então, a gente está acreditando nesse ciclo. Lógico que tem coisas ao redor, né, que preocupam, né? A questão externa, né? Que a gente está passando um momento único no mundo, né? Até a gente fica preocupado com o que pode acontecer, qual vai ser o desfecho dessa excesso de liquidez no mundo, taxa, mas temos que lidar com isso. Internamente, a questão política, né? As coisas às vezes amarram, demora para acontecer, mas faz parte do dia a dia, né? Mas o fundamental para o nosso tipo de abordagem, de análise, de decisões de investimento é que esse cenário permite essa realavancagem operacional das empresas, né? E esse impacto, assim, é maior nas empresas menores, né? Essas empresas menores, quando eu falo empresa menor, também small cap, estou falando de empresa que vale 10 bilhões na bolsa, né? Então não estou falando mas gera um impacto muito importante, né? Então a gente vê múltiplos de crescimento de lucro maiores nessas empresas, que eu acho que o nosso negócio, a nossa estratégia tende a se beneficiar mais dessa recuperação da economia, né? Essa é a visão que a gente está tendo, né? Estamos com uma visão muito otimista, né? Para a gente finalizar nosso bate-papo, eu vou pedir que tu deixe uma mensagem para o investidor. Sim, o que tu acha que é importante para ele ter conhecimento, para ele ter na cabeça dele nessa jornada para o sucesso financeiro que ele busca? Então, o investidor, eu sempre falo assim, que muita gente me aborda, investidor pessoa física, que se é hora de investir na bolsa, assim, não é... Eu falo assim, que sempre é hora de investir, né? Então, essa é uma coisa importante, construir o patrimônio aos poucos, né? Então, investindo sempre, você pega preços bons, preços mais altos, mas vai montando o patrimônio. E na hora de selecionar principalmente um fundo, né? Acho que olhar o histórico e a consistência do gestor, do fundo, né? Porque a chance de quem está fazendo a coisa certa continuar fazendo é maior, né? Do que alguém que não estava fazendo e muda de ideia, né? Com certeza. Então essa é a nossa mensagem, assim, investir sempre e buscar estratégias consistentes ao longo do tempo, né? Eu acho que isso pode dar uma tranquilidade para o investidor, né? Mesmo no mercado de risco, né? Enfim, essa é a nossa ideia. Perfeito. Muito obrigada, Eduardo, por nos ter recebido aqui. E a gente vai deixar também um recado para o pessoal que ficou interessado pela Rio Verde entrar no site, acessar mais informações, entrar em contato com a gestora. A gente gosta de estimular muito o investidor para fazer isso, para a gente ter mais contato do investidor com a própria gestora, né? Então, gente, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, eu agradeço. Muito obrigado. Esse foi um trecho da nossa entrevista com o Eduardo, gestor da Rio Verde. Se você quer acessar a entrevista por completo, eu vou te convidar para se tornar um assinante do Suno Fundos de Investimento. O link vai estar aqui na descrição.